Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, com seu ritmo frenético e energia quase elétrica, parecia sempre acelerar em torno dos estudantes da Universidade de Colômbia. Nos corredores amplos e colunados, ouvia-se o clique dos saltos, o farfalhar das páginas e o murmúrio das discussões intelectuais. Cada estudante era movido por uma ambição, um desejo de sucesso que ardia como uma chama invisível. Entre elas caminhava Amara Johnson, uma estudante negra de 19 anos. Seus cabelos cacheados emolduravam um rosto calmo e concentrado. Ela sempre carregava um caderno debaixo do braço, cheio de fórmulas e teoremas rabiscados com uma precisão quase artística. Amara não era alguém que buscava atenção. Ela progredia no mundo acadêmico com discrição, deixando seu talento falar por si em vez de se gabar de suas habilidades. No entanto, Amara tinha um dom raro, um gênio para a matemática. Equações complexas, teoremas abstratos e modelos intrincados pareciam se alinhar naturalmente em sua mente, como se ela pudesse vê-los dançar e se resolver diante de seus olhos. Mas esse dom nem sempre era apreciado em um ambiente onde a arrogância às vezes mascarava a verdadeira inteligência. Na outra ponta dessa sala de aula de matemática avançada, estava o Dr. Victor Harrington, um professor renomado por suas publicações brilhantes e estilo carismático, mas também por sua lendária arrogância. Ele gostava de governar seus alunos com uma mistura de severidade e desprezo, nunca hesitando em humilhar publicamente aqueles que considerava incapazes de acompanhá-lo. Sua reputação precedia suas palestras, era adorado por seu conhecimento, mas temido por seu ego. O destino, no entanto, escolhera aquele dia preciso para provocar uma colisão inesperada. Amara, ciente de sua diferença e de seu potencial, ainda não fazia ideia de quanto aquela professora subestimaria sua genialidade. Ela só tinha uma coisa em mente: aprender, entender e deixar que os números falassem por ela. Mas Harrington, em sua arrogância, via apenas uma garota quieta e aparentemente tímida, a quem ele poderia ridicularizar na frente de toda a turma. Naquela manhã, o vento outonal soprava contra as grandes janelas, fazendo as folhas caídas dançarem pelo campus. O ar parecia carregado de eletricidade, como se algo estivesse prestes a acontecer, um evento que mudaria para sempre a percepção de todos naquela sala. O choque entre arrogância e genialidade começaria em breve, e ninguém estaria preparado para o que viria a seguir. O sinal tocou na sala de matemática avançada, ressoando como um sinal para o intelecto. Os alunos sentaram-se rapidamente, abrindo seus cadernos e ajustando suas canetas. A atmosfera era eletrizante. Todos sabiam que o Dr. Harrington nunca deixava um erro sem resposta. Amara Johnson entrou calmamente com o caderno debaixo do braço. Ela examinou a sala, observando rostos familiares e aqueles que pareciam nervosos. Quando seus olhos encontraram os do professor Harrington, um arrepio a percorreu. Ele tinha aquele olhar penetrante, capaz de perturbar qualquer aluno. "Bom dia, turma", começou Harrington em voz alta, quase teatral. "Hoje vamos abordar um problema que duvido que muitos de vocês entendam." Ele deu um sorriso irônico, pousando o olhar em Amara. "Senhorita Johnson, por que a senhora não vem até o conselho e tenta resolver isso?" Amara sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Seu coração batia mais rápido, mas sua mente permanecia lúcida. Ela se levantou com um andar calmo e caminhou em direção à pintura. Murmúrios percorreram a sala, alguns duvidavam que ela tivesse sucesso, outros estavam simplesmente curiosos para ver o confronto. "Tudo bem", disse Harrington, jogando o giz para ele. "Vamos ver se você realmente está afim." Amara pegou o giz e escreveu os primeiros passos com uma precisão silenciosa. Cada movimento de sua mão parecia calculado, elegante, como se ela estivesse dançando com os números. Mas Harrington franziu a testa e deu um passo à frente. "Não, não, não", exclamou ele abruptamente. "Isso é completamente falso. Você deveria rever seus princípios básicos antes de tentar algo tão ambicioso." Uma risada abafada percorreu a sala de aula. Amara sentiu o rosto corar, mas permaneceu calma. Sabia que ele estava tentando humilhá-la na frente de todos. Tentou não reagir, não perder a compostura. Após um momento de silêncio constrangedor, Harrington se virou, satisfeito com sua própria superioridade. Os alunos murmuravam entre si, alguns solidários com Amara, outros divertidos com a cena. Amara, por sua vez, sentou-se novamente, com um pequeno sorriso interior nos lábios. Ela sabia que aquela humilhação era apenas um obstáculo temporário e que logo mostraria a Harrington que ele havia cometido um erro grave. Naquele momento, uma determinação ardente se acendeu dentro dela. Ela iria provar, não com palavras,
mas com sua genialidade que ninguém, nem mesmo o professor mais arrogante, poderia julgar sua inteligência sem compreendê-la. Na manhã seguinte, a tensão na sala de aula era palpável. Os alunos cochichavam baixinho sobre o que havia acontecido no dia anterior. Alguns tentavam defender Amara, enquanto outros especulavam sobre a reação da professora. Harrington, no entanto, exibia seu sorriso arrogante, pronto para esclarecer as coisas. Hoje vamos revisar séries infinitas, anunciou ele com autoridade. Então seus olhos pousaram em Amara, que havia se acomodado calmamente na terceira fileira. Senhorita Johnson, a senhora vai nos mostrar o que aprendeu na última aula. Amara levantou-se lentamente, ciente dos olhares fixos nela. Sabia que Harrington estava tentando ridicularizá-la mais uma vez. Diante do quadro, começou a escrever fórmulas complexas com fluidez natural. Cada passo era lógico, cada cálculo preciso. Os olhares dos outros alunos acompanhavam seus movimentos como se estivessem fascinados. Mesmo assim, Harrington franziu a testa e caminhou em sua direção, interrompendo sua demonstração. Não, isso não pode estar certo, exclamou ele. Você está confundindo séries convergentes e divergentes. Amara olhou para ele lentamente. Dr. Harrington, se me permite, posso lhe mostrar que esta série converge, usando o método de comparação que o senhor nos ensinou. Permissão? Harrington zombou. Você não está aqui para discutir. Faça o que eu digo ou continue ignorante. A sala prendeu a respiração. Alguns alunos se inclinaram para a frente, intrigados com a coragem de Amara. Ela respirou fundo e começou a explicar seu método passo a passo com uma clareza impressionante. Cada cálculo que ela escrevia demonstrava não apenas seu domínio dos conceitos, mas também uma criatividade e uma lógica que nem mesmo Harrington havia imaginado. O professor, vermelho de frustração, interrompeu-a várias vezes, tentando perturbá-la. Mas Amara permaneceu calma, respondendo a cada objeção com precisão e elegância. Os murmúrios dos alunos se transformaram em murmúrios de apreciação. Alguns sussurraram. Uau, ela é realmente incrível. Ele não sabe com quem está lidando. Ao final da demonstração, Harrington recuou um pouco, atordoado. A garota não só havia acabado de provar que estava certa, como fizera com tanta elegância que ninguém poderia lhe tirar aquele triunfo. Amara recostou-se calmamente com um pequeno sorriso no rosto. Ela sabia que aquele momento era apenas o começo. Harrington acabará de descobrir que havia subestimado sua inteligência, e o verdadeiro choque viria em breve. No fundo da sala, alguns alunos tomavam notas, outros trocavam olhares cúmplices. A reputação do Dr. Harrington acabará de sofrer um golpe discreto, mas significativo, e Amara, sem dizer uma palavra, acabará de marcar seu primeiro ponto naquele duelo intelectual. Após a aula exaustiva, Amara saiu da sala, com o coração disparado, mas a mente perfeitamente lúcida. Os corredores estavam cheios de alunos ainda cochichando sobre o que tinham acabado de testemunhar. Alguns a parabenizaram timidamente, outros simplesmente a olharam com admiração. Mas Amara não precisava de aprovação. O que sentia era raiva silenciosa, frustração direcionada ao professor que tentará humilhá-la. Sentada em um banco no campus, ela respirou fundo, deixando o vento fresco do outono acariciar seu rosto. Seus pensamentos giravam. Ela sabia que Harrington jamais a respeitaria até que ela provasse sua genialidade de uma forma que ele não pudesse ignorar nem desafiar. Raiva não era ódio, era energia, uma força que ela podia transformar em determinação. Ela abriu o caderno e começou a escrever, rabiscando ideias, teoremas e novas abordagens para resolver problemas que o professor nunca conseguirá explicar adequadamente. Cada fórmula era um passo em direção à sua vingança intelectual, cada cálculo, um passo em direção ao reconhecimento que ela merecia. Naquela noite na biblioteca, Amara passou horas imersa em equações, os dedos percorrendo o papel como um músico ao piano. Os outros alunos já tinham ido embora há muito tempo, mas ela continuou, movida por uma concentração quase sobrenatural. Seus olhos brilhavam com uma luz que ninguém de fora conseguia ver, o brilho de um gênio em plena floração. Ela também sabia que não se tratava apenas de provar que era inteligente. Tratava-se de mostrar que ninguém podia julgar alguém pela aparência ou pela calma aparente. Harrington achava que a dominava, mas desconhecia a força silenciosa que residia dentro dela. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Amara sentiu que algo havia mudado dentro dela. A humilhação do professor havia despertado uma nova ambição, um desejo de mostrar ao mundo o poder de sua mente. Ela foi para a cama com uma ideia clara. Transformaria essa raiva em estratégia, essa injustiça em sucesso.
E enquanto dormia, os números ainda dançavam em sua cabeça, equações luminosas que a guiaram para sua próxima demonstração, uma demonstração que Harrington jamais esqueceria. Nos dias seguintes, Amara mergulhou ainda mais fundo nos estudos. Cada aula com Harrington se tornou um desafio silencioso. Ela ouvia atentamente, tomava notas, analisava cada explicação, cada detalhe que o professor considerava insignificante. Mas por trás da aparente calma, ela construía um plano. Sentada na biblioteca, cercada por pilhas de livros e cadernos, Amara começou a trabalhar em um problema complexo que nem mesmo Harrington conseguirá resolver com clareza em sala de aula. Uma equação diferencial avançada que intrigava a maioria dos alunos. Para ela, não era apenas um problema a ser resolvido, mas uma oportunidade de demonstrar sua superioridade intelectual. Todas as noites, ela desenhava diagramas, testava métodos diferentes e escrevia páginas de cálculos. Seu quarto era coberto de folhas de papel, algumas manchadas de café, outras cuidadosamente anotadas com correções e novas ideias. Os números e teoremas pareciam falar à sua mente, revelando-se gradualmente sob uma luz que ninguém mais conseguia perceber. Mas Amara sabia que seu plano precisava permanecer em segredo. Ela não queria que Harrington suspeitasse de nada até o momento perfeito. Cada demonstração, cada cálculo que ela fazia era preparado para um dia específico, uma apresentação que o deixaria sem palavras diante de toda a turma. Seus amigos próximos estavam começando a notar sua obsessão. Alguns perguntavam se ela estava se esforçando demais. Amara, você deveria descansar um pouco, disse sua colega de quarto, Leia. Amara apenas sorriu. Não estou cansada, Leia. Só estou me preparando para provar uma coisa. Esse algo foi mais do que uma vitória pessoal. Foi uma declaração silenciosa, mas poderosa. Não se pode julgar uma mente pela sua aparência. E não se pode humilhar alguém que tem a força e o gênio para se defender com conhecimento. Ao fechar o caderno, tarde da noite, Amara sentiu uma nova energia inundá-la. Ela sabia que aquele plano secreto, aquela preparação meticulosa, logo transformaria a aula habitual no cenário de um triunfo memorável. E a professora Harrington, ainda rindo de sua suposta superioridade, não suspeitava de nada. Algumas semanas depois, Harrington entrou na sala de aula com um sorriso satisfeito e uma pasta debaixo do braço. Os alunos imediatamente sentiram que algo incomum estava prestes a acontecer. Hoje, começou ele teatralmente, vamos realizar uma pequena competição. Cada um de vocês terá a oportunidade de apresentar uma solução original para um problema avançado que escolhi. Ele fez uma pausa, observando os rostos dos alunos. Claro, duvido que muitos consigam impressionar. Murmúrios percorreram a sala. Alguns alunos trocaram olhares preocupados. Para eles, a competição parecia uma formalidade para mostrar o talento do professor, e se perguntavam quem ousaria participar. Amara, sentada na terceira fileira, ouvia atentamente. Sua mente já fervilhava de ideias. Ela sabia que aquele era o momento que tanto esperava, uma oportunidade perfeita para demonstrar sua genialidade de forma inegável. Sem ser notada, levantou a mão para se inscrever. Harrington piscou surpreso, mas notou seu nome na lista com um sorriso irônico. Muito bem, senhorita Johnson, ele disse com um toque de sarcasmo. Vamos ver se você realmente está preparada para isso. Nos dias seguintes, Amara se preparou em segredo. Cada cálculo, cada diagrama, cada abordagem ao problema foi cuidadosamente refinada. Ela sabia que não era apenas uma questão de habilidade. Era uma questão de apresentar sua solução com clareza e elegância, para que nem mesmo Harrington, com toda a sua arrogância, pudesse questionar a superioridade de sua lógica. No dia da apresentação, a sala estava lotada de alunos e professores. Harrington observava cada participante com um olhar crítico, pronto para apontar o menor erro. Quando chegou a vez de Amara, ela subiu ao palco com calma e confiança. Olá, ela disse simplesmente, vou lhe mostrar meu método para resolver esse problema complexo. Ela começou a escrever suas equações no quadro. Cada passo era claro, preciso e progredia com uma lógica implacável. Os alunos ficaram fascinados, alguns sussurrando entre si. Como isso é possível? Harrington franziu a testa, interrompendo-a várias vezes para questionar certos passos, na esperança de desequilibrá-la. Mas Amara respondeu a cada objeção com calma e equilíbrio. Sua solução não era apenas correta, mas também elegante e inovadora, revelando perspectivas que a professora jamais havia considerado. Ao final da apresentação, a sala explodiu em aplausos. Harrington ficou paralisado, incapaz de formular uma crítica válida. Pela primeira vez, viu-se frente a frente com alguém que o superava intelectualmente, e sentiu uma estranha mistura de frustração e admiração. Amara, serena, desceu da pintura.
Ela havia conquistado sua primeira vitória verdadeira, não por meio do confronto, mas pelo poder inegável de sua inteligência. E nessa vitória silenciosa, uma mensagem já se fazia ouvir: nunca subestime um gênio, mesmo que ele ou ela se esconda atrás da calma e da modéstia. No dia seguinte à competição, a sala de aula estava eletrizada pelos murmúrios dos alunos. Todos comentavam sobre o desempenho de Amara. Alguns sussurravam seu nome com admiração, outros comentavam baixinho como ela havia envergonhado Harrington. Mas Amara, fiel à sua forma, permaneceu calma, concentrada em seu trabalho. Harrington entrou na sala com sua confiança habitual, mas algo havia mudado. Sua arrogância parecia ligeiramente rachada, substituída por uma preocupação sutil. Ele sabia que o talento de Amara não era comum e não podia mais se dar ao luxo de subestimá-la. Hoje ele começou, um pouco menos confiante. Vamos examinar uma série de problemas avançados. Presumo que você esteja pronto. Amara levantou a mão discretamente. Doutora Harrington, se me permite, gostaria de demonstrar uma abordagem alternativa para o problema que a senhora apresentou ontem. Um silêncio tomou conta da sala. Os alunos prenderam a respiração. Harrington deu um sorriso fraco, tentando disfarçar sua apreensão. Tudo bem, disse ele, mostre-nos o que você sabe fazer. Amara aproximou-se do quadro. Sua voz era clara e calma, e cada movimento parecia cuidadosamente calculado. Ela explicou seu método passo a passo, ilustrando conceitos que nem mesmo Harrington conseguirá tornar tão compreensíveis. Seus cálculos eram precisos, sua lógica impecável e seu raciocínio cativava a atenção de todos os alunos presentes. Cada vez que Harrington interrompia, ela respondia com elegância, justificando suas escolhas com teoremas rigorosos e provas sólidas. Os murmúrios de admiração se transformaram em exclamações. Inacreditável! Ela simplificou tudo. Ao terminar a demonstração, ela resolveu um problema adicional, que o próprio Harrington havia considerado insolúvel. A sala explodiu em aplausos espontâneos. Até mesmo alguns dos assistentes e professores visitantes assentiram, impressionados com a maestria e engenhosidade de Amara. Harrington deu um passo para trás, com os olhos arregalados, incapaz de esconder a surpresa e a frustração. Pela primeira vez, alguém não apenas o igualara, mas o superara diante de seus colegas. O professor, confiante, teve que admitir silenciosamente que havia sido cegado por sua arrogância. Amara desceu do quadro negro com sua serenidade característica. Ela não pretendia humilhar Harrington, apenas demonstrar a verdade. Genialidade não se mede pela aparência ou atitude. E naquele dia, todos os alunos presentes aprenderam uma lição valiosa. Nos corredores da universidade, o nome de Amara começou a circular com respeito e admiração. Ela acabará de transformar uma humilhação em um triunfo retumbante, deixando para trás um professor que, pela primeira vez, teve que repensar tudo o que achava que sabia sobre talento e inteligência. Na manhã seguinte, a universidade fervilhava com discussões sobre o que havia acontecido em sala de aula. Os corredores ecoavam vozes animadas, alguns alunos repetiam os cálculos de Amara, outros debatiam a lógica que ela havia usado. Seu nome circulava por toda parte, como um sopro de respeito misturado à admiração. Na sala de aula, os olhares eram diferentes. Onde antes Harrington via alunos intimidados, agora via olhos brilhantes, fascinados pela genialidade que Amara havia revelado. Até mesmo aqueles que não eram seus amigos reconheciam que ela havia conquistado algo extraordinário. O professor, enquanto isso, estava sentado à sua mesa silencioso e pensativo. Seu ego havia sido atingido, mas, mais do que frustração, ele sentia uma estranha mistura de respeito e descrença. Nunca havia testemunhado uma demonstração tão elegante, abrangente e lógica. Pela primeira vez, percebeu que havia subestimado Amara catastroficamente. Depois de alguns minutos, Harrington se levantou e, com uma voz um pouco menos arrogante do que o normal, dirigiu-se à turma. Eu acho que é justo reconhecer o trabalho excepcional da senhorita Johnson. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala, e Amara, com os olhos humildemente baixos, respondeu apenas com um leve aceno de cabeça. Os alunos, fascinados pela demonstração, começaram a fazer perguntas, ansiosos para entender cada detalhe dos métodos de Amara. Ela explicou pacientemente, dedicando tempo para esclarecer até os pontos mais complexos. Alguns dos professores visitantes que assistiam à cena tomaram notas e trocaram olhares espantados. O que Amara acabará de realizar excedia em muito o nível esperado para seu ano letivo. Para Harrington, a lição foi dolorosa, mas necessária. A arrogância não pode mascarar o verdadeiro talento, e subestimar alguém pode ter consequências embaraçosas. Ele entendeu que precisava reavaliar sua atitude, não apenas em relação a Amara,
mas em relação a todos os seus alunos. No fundo da sala, alguns alunos sussurravam entre si. Ela vai mudar a maneira como os professores olham para nós? Ele é um verdadeiro gênio. E Amara, discreta como sempre, sorriu interiormente. Reconhecimento não era o que ela buscava. O que ela queria era mostrar que talento e trabalho duro podiam superar a arrogância e o desprezo. Naquele dia, ela não só impressionou seus colegas, como também fez um renomado professor refletir, e isso marcou o início de uma mudança significativa em sua vida acadêmica. Poucos dias após a demonstração de Amara, a tensão na sala de aula havia mudado completamente. Os alunos não viam mais Harrington como o professor infalível e intimidador que sempre fora. Seus comentários sarcásticos e críticas depreciativas agora pareciam vazios diante da brilhante maestria de Amara. Naquela manhã, Harrington havia planejado um novo exercício para testar a turma, na esperança de recuperar sua autoridade. Ele escolheu um problema considerado insolúvel para ver se alguém conseguiria resolvê-lo corretamente. Com um sorriso confiante, ele se virou para Amara. Senhorita Johnson, você pode tentar, mas duvido que consiga resolver desta vez. Amara levantou-se calmamente e caminhou até o quadro, sem uma palavra de desafio, deixando sua confiança silenciosa falar por si. Ela começou a escrever suas equações com fluência, explicando cada etapa do seu método com uma clareza e precisão que cativaram a todos. Harrington interveio várias vezes, tentando criar um contratempo, mas cada interrupção era neutralizada pelo perfeito controle de Amara. Os alunos cativados murmuravam. Ele não pode fazer nada contra ela. Ela literalmente virou o jogo. Então, no momento magistral, Amara resolveu um subproblema que o próprio Harrington havia considerado impossível. A sala explodiu em aplausos. Pela primeira vez, o professor sentiu o peso da humilhação que havia infligido anteriormente. Os olhares dos alunos, cheios de admiração por Amara, pareciam pesar sobre ele. Harrington, corado de vergonha, percebeu que sua reputação de professor infalível havia sido seriamente prejudicada. Ele queria esmagar Amara com sua arrogância, mas, sem querer, havia destacado sua genialidade. Amara, por sua vez, permaneceu humilde e calma. Ela não tentou humilhar Harrington por vingança. Ela simplesmente demonstrou a verdade. Subestimar alguém com base na aparência ou timidez poderia ter consequências terríveis. Ao final da aula, Harrington retornou silenciosamente à sua carteira enquanto os alunos cercavam Amara para parabenizá-la. Ela havia transformado a humilhação inicial em um triunfo retumbante, e agora todos sabiam quem era o verdadeiro talento na sala. O professor antes intimidador acabará de descobrir que a arrogância podia ser uma faca de dois gumes. E Amara, com sua postura calma e determinada, começara a escrever seu próprio capítulo na história da universidade. Nas semanas seguintes, a reputação de Amara se espalhou por toda a universidade. Os alunos falavam dela com respeito e admiração, e até mesmo alguns professores começaram a acompanhar seu trabalho e métodos com interesse. Ela nunca havia buscado essa atenção, mas seu talento deslumbrante não conseguia permanecer discreto. Na sala de aula, a atitude de Harrington havia mudado. Ele não era mais o homem arrogante e dominador do início do semestre. Sempre que Amara falava, ele ouvia atentamente, às vezes com um toque de humildade, ciente de que havia se deparado com um gênio que não podia mais ignorar. Um dia, no final da aula, Harrington se dirigiu à turma em tom sério e sem sarcasmo. Gostaria de reconhecer publicamente o trabalho extraordinário da senhorita Johnson. Sua compreensão de conceitos matemáticos é notável, e suas contribuições para nossas discussões superam em muito o que eu esperava. A turma explodiu em aplausos, mas Amara não tentou se gabar. Ela curvou a cabeça levemente, deixando sua calma e modéstia falarem por si. Alguns alunos se aproximaram para parabenizá-la, sussurrando. É incrível, ela é realmente brilhante. E ela continua humilde. Não entendo como ela faz isso. Harrington sentou-se à sua mesa e anotou mentalmente cada passo que o talento de Amara lhe ensinara. A arrogância podia facilmente mascarar a verdade, e subestimar alguém podia ter um efeito colateral espetacular. Pela primeira vez, ele entendeu que um professor não é nada sem o respeito e a apreciação de seus alunos, e que a inteligência não se mede por autoridade ou sarcasmo. Amara continuou silenciosamente a trabalhar em projetos pessoais e pesquisas avançadas, usando sua genialidade para resolver problemas complexos e desenvolver soluções inovadoras. Seu reconhecimento não se resumia apenas aos aplausos, mas também ao respeito sincero que conquistava em cada interação e demonstração. Os corredores da universidade, antes repletos de murmúrios de preocupação e zombaria, agora ecoavam com discussões admiradas sobre seu talento. E Harrington,
Agora ciente do próprio erro, aprenderá uma lição valiosa: inteligência e genialidade não podem ser julgadas por aparências ou arrogância. Amara transformou uma humilhação inicial em reconhecimento duradouro, provando que o verdadeiro poder está no conhecimento, na paciência e no autocontrole. À medida que o semestre avançava, Amara Johnson continuou a brilhar, não apenas em sala de aula, mas também em suas pesquisas. Seu trabalho com equações complexas e modelos matemáticos inovadores atraiu a atenção de professores e até mesmo de especialistas de fora da universidade. Publicações acadêmicas começaram a mencionar seu nome, e alguns de seus colegas a procuravam em busca de conselhos. Fascinados por sua maestria natural e sua capacidade de tornar o impossível compreensível, Harrington, por sua vez, havia mudado profundamente. A arrogância que o caracterizara no início do semestre dera lugar a um respeito sincero pelo talento de Amara e pela inteligência de seus alunos em geral. Agora, ele se certificava de não subestimar ninguém e ensinava com maior humildade, ciente de que ensinar não se trata apenas de impor o próprio conhecimento, mas de encorajar e revelar o gênio oculto dos alunos. Um dia, depois de uma aula particularmente difícil, Harrington se aproximou de Amara com um olhar sério, mas gentil. Senhorita Johnson, preciso lhe agradecer. A senhora me mostrou algo que eu nunca havia compreendido antes. Talento não se mede pela arrogância, e às vezes os maiores gênios se escondem atrás da calma. Obrigada por me ensinar essa lição. Amara, com seu sorriso tranquilo, simplesmente respondeu: eu não estava tentando lhe dar um sermão, Dr. Harrington. Eu só queria fazer o que eu amava e mostrar a verdade por trás dos números. Nos anos seguintes, Amara seguiu uma carreira de destaque em matemática aplicada e pesquisa científica, tornando-se um modelo para jovens estudantes, especialmente aqueles como ela que tiveram que lutar contra preconceitos e julgamentos superficiais. Sua história inspirou gerações a nunca subestimar seu próprio talento e a acreditar no poder da perseverança, do trabalho árduo e da inteligência. Harrington, por outro lado, continuou sendo professor, mas com profundo respeito por seus alunos. Às vezes ele contava com um sorriso humilde, como um aluno havia mudado completamente sua visão sobre o ensino e a humildade. Dessa forma, Amara Johnson transformou não apenas sua própria vida, mas a de toda a universidade, provando que a verdadeira inteligência e genialidade não são medidas pela arrogância, mas pela paixão, paciência e capacidade de permanecer fiel a si mesmo. O professor arrogante que a humilhou aprendeu a lição mais importante de sua carreira, e Amara continuou a brilhar, silenciosa, mas brilhante, no fascinante mundo da matemática.